Boa tarde. Eu sou a professora Fernanda e, através deste tutorial, irei mostrar e analisar como devemos preencher as atividades acadêmicas efetivas do nosso portal universitário. O primeiro passo é entrar no nosso portal universitário. Entrando no nosso portal universitário, nós devemos clicar em Disciplinas. Depois que aparecerem todas as disciplinas que você seleciona nesse semestre, você irá clicar em Conteúdo, irão aparecer todas essas janelas. E a que nós queremos mostrar como preencher são as atividades acadêmicas efetivas, que são, na verdade, um documento que está relacionado a um plano de ensino diário. Ou seja, o objetivo é que o nosso aluno saiba com antecedência o que irá acontecer em sala de aula, qual atividade será desenvolvida, quais serão os objetivos que o professor quer com aquela atividade naquele encontro, naquela aula. Então, as atividades acadêmicas efetivas, elas devem ser preenchidas e postadas no portal com 48 horas de antecedência do seu encontro, da sua aula com o seu aluno, para que ele tenha um conhecimento prévio, uma análise prévia sobre o que irá acontecer durante a sua aula. Então, o preenchimento desta atividade acadêmica efetiva ela é muito importante, principalmente na orientação dos nossos alunos. Então, nós devemos preencher todas essas lacunas que irão aparecer na página da atividade acadêmica efetiva. Há uma análise importante que devemos fazer, que há algumas disciplinas que já estão associadas ao Siscom, elas, ao você clicar a janela da atividade acadêmica efetiva, elas estarão semi-preenchidas. Então, algumas lacunas estarão semi-preenchidas porque a sua disciplina está associada ao Siscom. Então, automaticamente, muitas das lacunas estarão preenchidas. E você deverá só organizar as que você deverá preencher. Esta aqui não é uma disciplina associada ao Siscom. Então, por isso, eu precisarei preencher todas as lacunas. PIP 2. Eu gosto de colocar em tópicos, então eu prefiro colocar, associar e depois abrir outra lacuna. Metodologia. Metodologia. Adicionar. Questionário de pesquisa. Então, este é o conteúdo que os meus alunos irão analisar durante um encontro que eu terei com eles. A carga horária, eu terei um encontro de 2 horas com os meus alunos. Então, eu coloco o tempo que eu estarei em sala de aula com os meus alunos. Unidades de ensino, eu deverei também preencher as unidades de ensino, os objetivos das unidades. Agora, eu tenho uma dica. Por exemplo, eu já leciono esta mesma disciplina em outra turma. Então, eu já fiz a atividade acadêmica efetiva daquela turma. O que eu fiz? Eu copiei no Word todas as que eu já preenchi. E esta próxima disciplina, essa próxima atividade acadêmica efetiva de outra turma, eu irei apenas copiar. Então, os objetivos das unidades, eu irei copiar para ir preenchendo todas as lacunas, porque são os mesmos objetivos. As competências, eu também irei copiar, porque são as mesmas competências que os meus alunos irão desenvolver durante esta aula. Então, eu copio e colo. Esta é uma dica para que seja mais prático e que sejam também iguais os objetivos, as competências das aulas, dos encontros que nós teremos com os nossos alunos. Então, algumas já estarão preenchidas. Se você quiser, nas lacunas que já estiverem preenchidas, se você quiser acrescentar mais conhecimentos, mais objetivos, mais análises, é só
clicar em adicionar e escrever o que você pretende e depois salvar. Nas atividades de aprendizagem teórico-prática, devemos colocar o que iremos fazer em sala de aula. Eu já preenchi e esta mesma já estava preenchida. Então, eu só vou confirmar se é isto mesmo que irá acontecer nesta aula. Eu posso mudar alguma coisa só clicando e reorganizando. Irei colocar quanto tempo de atividade teórica prática eu terei em sala de aula. Eu irei ter 2 horas, ou seja, todo o horário da minha aula será feita uma aula teórica e prática, ou seja, essa aula é uma aula de revisão, então eu irei gastar todo o tempo com o meu aluno. Agora, atividade de aprendizagem orientada. Essa atividade, o meu aluno irá fazer na biblioteca, fazendo uma releitura do projeto 1, uma revisão das normas de digitação e a reorganização da metodologia. Então, esta é a atividade orientada que os meus alunos irão fazer, na biblioteca ou em casa. E eu acredito que eles irão gastar mais ou menos 1h30, né, ou 1 hora. Então, vai depender da atividade orientada que cada professor irá disponibilizar, irá propor ao seu aluno. Terminando de preencher essa atividade orientada, eu irei preencher a avaliação. Ou seja, como o meu aluno será avaliado durante esta aula? Será avaliado pela participação em sala de aula, pelo desenvolvimento em relação ao trabalho em equipe. Então, cada professor deve colocar de acordo com a metodologia e com a didática que ele terá em sala de aula. Agora, vamos preencher a bibliografia. Eu irei abrir a listagem, ou seja, há muitas bibliografias, há muitas referências de livros já armazenadas no nosso portal universitário. É só clicando em todos, nós vamos ver a lista de vários livros, de várias referências. Eu irei digitar uma palavra-chave para encontrar os livros que eu quero. Irão aparecer todos os livros que eu quero oferecer para o meu aluno. Como eu cliquei em 2 livros, né, com os mesmos títulos, com os mesmos autores, eu irei remover um, não é? E irei colocar o livro certo que eu quero. Então, nós temos como remover a bibliografia, caso você acredite que ela não ficou boa. Eu também posso anexar, ou seja, inserir um outro livro que eu não encontrei na listagem do portal universitário. Eu clico em inserção e poderei preencher o nome do autor que eu quero. Então, já apareceu o nome do autor. Eu posso colocar o título. Posso colocar o título do livro e preencher as outras lacunas se eu tiver todas as informações. E você também pode compartilhar. Eu acho interessante compartilhar com a organização, porque ele irá ficar armazenado na listagem de livros que nós temos no nosso portal. E depois que você preencher todos os espaços sobre o livro que você quer anexar para o seu aluno, é só salvar. E aí, é só salvar e a listagem. Essa referência, na verdade, irá aparecer na sua atividade acadêmica efetiva e também, se você compartilhar com a organização, você estará armazenando
este título, esta bibliografia. E depois é só salvar. É muito importante terminar de preencher toda a bibliografia, terminar de preencher todas as lacunas em branco que estão na atividade acadêmica efetiva, para que aí sim você faça a conclusão dessa atividade acadêmica efetiva e libere o material para o seu aluno.